não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Adalberto Kühler. Segundo o raciocínio da aula anterior sobre os tipos de intuição na interpretação e a questão do contraponto no exemplo da catedral e dos textos escolásticos que levam à interpretação do real significado do texto em si, do que está nas entrelinhas e que diz mais do que o texto em si, exercitei esses ensinamentos na leitura de um livro polêmico, que eu não entendia muito, Os Protocolos dos Sábios de Sião. E fiquei assustado de vez que, segundo que concluí, principalmente nas entrelinhas, muito do dito sobre a tomada do poder e a forma para se tomar o poder está sendo utilizado pelos comunistas. Já faço uma observação quanto a isso, que parece complementar com os ensinamentos de Maquiavel. Fiquei pasmo com a questão da infiltração em todas as esferas do poder e do prestígio, que caminham lado a lado do poder, a questão do uso da mídia escrita, televisiva, etc., para subjugar os desavisados e utilizar seus propósitos de tomada do poder. Isso antes para mim não estava claro. Assim pergunto, o senhor conhece esse livro? Estou certo em minhas conclusões? Ele está sendo utilizado pelo movimento revolucionário? Segundo, existe uma polêmica sobre a autenticidade desses escritos. O professor pode dizer alguma coisa a respeito? Muito bem. Parece que a fonte dos protocolos Sábios de Sião é um romance, uma obra de ficção escrita por um sujeito chamado Maurice Joly, sob o título de Diálogos com o Diabo, onde o diabo dá todas essas sugestões. Então parece que este documento ele foi, vamos dizer, forjado em cima disso. Então, a questão da autenticidade autoral é uma coisa. Agora, a questão do acerto do diagnóstico é outra coisa completamente diferente. E eu acho que daquilo que está, vamos dizer, planejado ali nos protocolos, tanta coisa já se realizou dentro dos nossos olhos, que nós não podemos negar que o sujeito que escreveu aquilo teve alguma intuição do que ia acontecer. Tá certo? Agora, primeiro você tem o problema da autoria do livro. Segundo, você tem a do acerto diagnóstico. E terceiro, você tem da realidade do personagem, né, que ele diz que aquilo é uma assembleia, né, de rabinos judeus que estão a fim de tomar o poder. Né? Então, eu acho que a atribuição daquilo a judeus não faz o menor sentido, porque ao longo da história do século XX, né, os judeus às vezes até se saem bem, mas em geral eles se deram muito mal. Então, se fossem autores do plano, eles fizeram o plano contra eles mesmos, não é certo? A não ser, quando é na hipótese que, vamos supor, que você imaginasse uma elite, né, judaica que está tentando traçar os destinos da história do mundo e que decide oferecer como vítima do plano a sua própria comunidade. Então seria quase uma monstruosidade fora do comum. Né? Então, se nós perguntarmos, bom, hoje em dia, quem está conduzindo esse processo, você vê que você não tem nenhuma possibilidade de você identificar isso com uma comunidade nacional ou racial em particular. Se você pegar os líderes, né, as forças ativas na implantação de uma nova civilização mundial e de um novo governo mundial, não há nenhuma definição racial ou nacional identificável. Ao contrário, é uma coisa multinacional pela sua própria natureza. Não é isso? Então, que o autor desse texto ele
algo ficou sabendo, ou que algo ele anteviu de maneira muito clara, isso aí não é possível negar. Porque muitos daqueles processos estão realmente acontecendo. Às vezes não com aquela materialidade, quase simploriedade com que são expostos ali, mas você não pode negar alguma realidade daquilo. Né? Eu sugiro, por via das dúvidas, que você, quando lê isso, você, onde está escrita a palavra judeu, você tira judeu e põe um X, ou um ponto de interrogação. Quer dizer, alguém está fazendo aquilo. Esse alguém não se define racialmente nem nacionalmente, e é evidentemente um pool de várias entidades, né, organizações e famílias, né, incluindo algumas organizações secretas, iniciáticas, etc, etc. Em suma, há um sujeito coletivo muito bem organizado, tá certo? Que está empreendendo essas modificações. Tá certo? Mas, primeiro, não podemos acreditar na história, quando se fala a expressão muito usada nesse contexto, de poder secreto, você precisa ver que esse poder é muito relativo. Né? Por exemplo, um objetivo permanente desse pessoal, dessa cúpula globalista, foi a fusão de União Soviética e Estados Unidos. Isso foi declarado, né, várias vezes por representantes da elite globalista, inclusive os Rockefeller. E você vê que a queda da União Soviética não estava nos planos deles. Isso foi inventado por um outro esquema globalista, que é o esquema dos próprios comunistas. Né? Também eu acredito que existem 3 planos de civilização global simultâneos. Né? Um, está chamado de ocidental, que está ligado a esse pessoal do grupo Bilderberg, Organização Trilateral, o CFR, etc. Outro que vem do movimento comunista e da KGB. E o terceiro, que é o plano islâmico. Esses 3, obviamente, estão em ação. Às vezes colaboram, às vezes se boicotam um ao outro, mas nenhum dos 3 tem um controle total do processo. Ninguém tem um controle total do processo. Então nós não podemos... Na expressão poder secreto, há 2 problemas. Né? Primeiro, que não constitui um poder, são vários poderes. Segundo, né, que não é secreto absolutamente. E tudo isso está altamente, vamos dizer, documentado. No tempo que o sujeito escreveu os protocolos do Sábio do Sião, podia estar muito secreto isso e soar tão escandaloso, mas hoje a documentação que tem é tão imensa, que, vamos dizer, até a tentativa de mostrar como autor do processo uma entidade chamada os judeus é tão ridícula quanto você dizer que é a maçonaria, ou que é a Igreja Católica, ou que é os jesuítas, ou que é a família Rockefeller. Veja, não há como você atribuir a autoria deste processo a entidades que em si mesmas, cuja constituição em si mesma não depende do mesmo processo. Você não pode pegar uma entidade pública existente, tá certo? E dizer que ela está fazendo uma conspiração no mundo inteiro. Não é possível. Né? Os conspiradores, entre aspas, quer dizer, os membros desta atividade, eles se definem como tais no curso da própria atividade, quer dizer, na medida em que participam disso, que eles se tornam conspiradores. Não é isso? Ou atores desse processo. E como a identidade que eles têm nesta função não é a mesma que têm enquanto membros de qual organização não secreta. Está compreendendo? Isso quer dizer que nenhuma entidade existente e reconhecível enquanto tal pode ser autora deste processo, nem mesmo o CFR. Então é necessário que de cada uma dessas entidades participantes haja um grupo seleto que, utilizando-se das estruturas daquela organização, mas colaborando com outros grupos seletos tirados de dentro de outras organizações, compõe aí o comando do processo. Então ali você vai encontrar
cardeais da Igreja Católica, grandes banqueiros, dignitários maçons, mas atuando ali não enquanto representantes dessas entidades, mas atuando num outro nível, num outro campo de atividade que essas entidades não abrangem. Não sei se está ficando claro o que eu estou falando. Eu só estou querendo dizer o seguinte: as entidades secretas, elas são realmente secretas. Elas não correspondem a nenhuma entidade. Para você falar ao Império Britânico, eu digo, peraí, como que o Império Britânico poderia fazer uma conspiração a nível mundial? O Império não conspira, meu filho. Agora, pode ter 2 ou 3 pessoas que em posições importantes, que associadas a outras pessoas em posições importantes, dentro ou da Igreja Católica, ou da comunidade judaica, ou da maçonaria, se reúnem e vão tocando esse processo, se tiverem dinheiro para isso. Não é isso? Então, não faz, o que não foi, eu escrevi um artigo sobre isso outro dia. Não faz sentido atribuir grandes empreendimentos secretos a entidades públicas. Isso é um contrassenso. Você pegar um monte de livro que diz, olha, quem está fazendo isso são os judeus. Eu digo, os judeus estão visíveis, você os vê a toda parte, você vê a comunidade judaica, movimento sionista. Não é possível que tudo isso esteja dentro de esteja ativamente metido num empreendimento secreto. A coisa não pode ser secreta e pública ao mesmo tempo. Então, ou então você vê, tem livro que atribui tudo, culpa tudo à ordem jesuíta, ou então à Igreja Católica, ou à maçonaria. Isso realmente não é possível. Você não pode conduzir um processo desse se você tiver que discutir isso com todas essas entidades. Não é porque realmente é materialmente impossível. O que é necessário fazer um grupo seleto de pessoas muito qualificadas, muito poderosas, com muito dinheiro, você está entendendo? Que conseguem em número suficientemente pequeno para poder se reunir e discutir. Claro que se você pegar a rede inteira de serviços que eles mobilizam para seus fins, bom, daí é uma coisa imensa. Tá certo? Mas as pessoas que participam desse serviço não precisam saber quais são os objetivos de longo prazo. Por exemplo, eles me perguntam, o psicólogo Kurt Lewin. O Lewin criou uma série de técnicas que hoje são abundantemente usadas pela ONU para fins de controle social. Eu digo, Kurt Lewin tinha a clara consciência de que aquelas coisas que ele estava criando iam servir para essa ou aquela finalidade. Não dá tempo o sujeito para dedicar a sua vida à psicologia experimental, e ainda ser o macro planejador de mudanças civilizacionais de grande escala. Então, os indivíduos que participam, que estão a serviço dessa elite, eles não precisam ter clara consciência do que estão fazendo. Mas alguém tem que ter. Por exemplo, se você acompanhar, pega aquele livro do Lippen, que é um dos livros mais importantes a respeito. Chama False Dawn, quer dizer, Falsa Aurora. Que é sobre a criação, vamos dizer, da religião mundial unificada. É uma farsa em toda a linha. O número imenso de pessoas que participam desse movimento, que é central na nova ordem mundial, é muito grande. Quantos desses você pode dizer que são autores do projeto? Por exemplo, o presidente Bush participou disso. Como Obama também participa. Clinton também participa. E eu acho que eles não dedicaram 3 minutos da vida deles a pensar nisso. Mas alguém concebeu o projeto. E alguém que concebeu era alguém que tinha não só cabeça para fazer isso, mas tinha os meios de colocar aquilo em movimento. Tá certo? Então, eu acho que a coisa mais certa é você pensar, vou dizer, numa elite que não tem nome, que não se parece com uma organização, mas que tem intenso contato pessoal há muitos anos. Os Bilderbergs? Eu não diria nem porque alguém me pergunta se são os Bilderbergs. Eu digo, eu não posso nem dizer que são os Bilderbergs. Porque, veja, as reuniões dos Bilderbergs
são de algum modo acompanhadas por estudiosos externos que não participam daquilo, não gostam daquilo e não aprovam. Tem o livro do Daniel Stulin, ele sabe tudo sobre os Bilderberger. Isso é uma estrutura criada durante algum tempo, como comissão trilateral, quer dizer, a unidade mesmo desse processo não tem figura organizacional. Isso é importantíssimo. Não tem nome isso. Podemos chamar, vamos dizer, a elite condutora do processo. Mas não quer dizer que ela tenha poder sobre o processo total, que tenha uma capacidade de planejamento divino. Muitos estudiosos da coisa atribuem a esse pessoal poderes que eles não têm. Você vê o número imenso de besteiras que eles fizeram, de erros que eles fizeram. Vamos dizer que por volta de 1950, todos os próceres do globalismo acreditavam que no ano 2000 o governo mundial já estaria instalado e funcionando a pleno vapor. E ele não está ainda. Não está ainda e já está em crise. Veja a crise que deu na conferência de Copenhague. Estava tudo certinho, gastaram dinheiro medonho para impor aquelas coisas, com aquecimento global. Chegou na hora, alguém deu para trás. Alguém fez as contas e, em vez de colaborar com o projeto globalista, decidiu levar em conta um negócio chamado interesse nacional. Os árabes sauditas também deram para trás. Entendeu? Então, claro que tem uma elite que está forçando para que essas coisas aconteçam. Para que se instaure um governo mundial, acaba as soberanias, acaba as religiões, você cria uma religião mundial biônica. Né? Você vai inaugurar toda uma outra civilização, onde praticamente todo o quadro da percepção humana vai ser destruído e substituído por bobagens que eles mesmos inventaram. Como, por exemplo, aqui na Califórnia, o Schwarzenegger assinou uma lei que é proibido usar a palavra pai e mãe nas escolas. Né? Porque isso é uma coisa que pode soar ofensivo. Eles querem criar outro tipo de relação familiar que eles mesmos não sabem o que é e que nenhum deles jamais tentaria na sua própria família, porque não é idiota para isso. Então, será que na família Rockefeller ninguém chama o pai de pai, a mãe de mãe? Chama de seu fulano, dona fulana? Claro que não. Então, isso aí é feito para as massas, para estupidificar a massa. Então, eu acho muito difícil você encontrar aí alguma organização identificável. É claro que, no fim das contas, tudo isso aí é uma ideologia satanista, evidentemente, mas quem diz que é ideologia satanista precisa estar personificada numa organização publicamente reconhecida? Eu digo, claro, por que não faz sentido isso? Né? É um grupo de pessoas reais que tem, evidentemente, um suporte organizacional por trás de si, tem dinheiro, tá certo? E que tem determinadas convicções sobre a sua capacidade divina de remoldar o mundo. E essas pessoas se associam e formam para que aquelas coisas, e forçam para que aquelas coisas aconteçam. Não. Agora, ali, se você encontra um judeu, você diz, são os judeus. Você encontra o cardeal da igreja católica, você diz, são os católicos. Aqui, toda hora eu recebo panfletos de cara protestante dizendo que a conspiração vem de Roma. Também encontro, tem os caras que dizem que vem do judeu, que vem da maçonaria, que vem de... Não, vem de pessoas que estão colocadas nessas várias organizações, que têm algum poder lá dentro, mas que não se identificam com elas na sua totalidade. Muito menos isso corresponde ao Estado americano. A estupidez maior que pode ter, não, o globalismo é um truque americano, o imperialismo americano. Então, a esquerda brasileira inteirinha pensa isso. Então, eles acham que agora o Obama, né, eles estão interpretando o Obama como um imperialista americano, né, que é um sujeito cuja carreira foi toda paga por dinheiro da Arábia Saudita para ele ferrar com o país dele. Então, mas no Brasil, a esquerda brasileira acha que o Obama é um imperialista americano que está a fim de tomar o Haiti. Então, é claro que aí não dá para discutir. Aí
é besteira demais, estão jogando com estereótipos e eles mesmos ficam hipnotizados por estereótipos. Né? Que existe um movimento pela instalação do governo global e de criação de uma nova civilização que vai romper com praticamente todo o quadro perceptivo humano e impor um novo. Claro que existe, a gente vê isso em toda parte. Mas quando você, quem está empurrando isto ou aquilo? Não é nenhuma dessas organizações em particular. Né? Não são os judeus, não são a Igreja Católica, não é a maçonaria. São pessoas que estão lá dentro e que têm entre si um outro tipo de liame, né? Outro tipo de ligação mais profundo do que o dessas organizações. Está entendendo? E eu não tenho dúvida que o principal elemento disso é alguma fé de tipo satanista. Mas que não vai corresponder a esse órgão que tem aqui um maluco que fundou um negócio chamado Igreja Satanista. E que provavelmente é um João Ninguém, um pé rapado, que não tem nada a ver com isso. Então não é, vamos dizer, o Satanás de comédia. Né? É um satanismo efetivo, muito mais sutil, muito mais elegante. E mais mortífero, claro. Por exemplo, quando você vê as grandes desgraças provocadas no começo da primeira metade do século XX, nós sabemos, por exemplo, que não existiria a União Soviética sem a ajuda americana, que não existiria o nazismo sem a ajuda soviética. Né? E assim por diante. Então, quer dizer, você vê que por baixo das divisões de forças aparentes existem certos laços de unidade muito discretos, né? De pessoas que tinham a ganhar com toda essa desgraça. A ganhar não necessariamente dinheiro. Milionário não se preocupa em ganhar mais dinheiro, não precisa de mais dinheiro. Né? Precisa de poder. Poder é, sobretudo, o poder de matar. Né? Então, se você quer saber quem são as verdadeiras forças agentes, pode ter certeza que elas não se identificam com nenhuma instituição pública conhecida. Mas existem relações pessoais, essas relações pessoais, frequentemente discretas, se sobrepõem aos interesses nominais das entidades representadas por essas pessoas. Está entendendo? Agora, se ele está de fora, ele vê lá um potentado agindo em nome de não sei o quê, da Igreja Católica, da maçonaria, não sei. Ele vai identificar aquilo, dizer, interesse dessa organização. Se fosse interesse da organização, todos os membros da organização saberiam, estariam todos lutando por aquilo. O que é impossível. Não é isso? Esse assunto é muitíssimo sério, deve ser lidado com... não é o tipo do estudo que eu recomendo agora. Quer dizer, a referência histórica que você precisa para poder escavar utilmente esse assunto é muito grande, muito grande, muito grande. Eu dedico uma parte do meu tempo só a coletar documentos, formar a bibliografia realmente importante, né, que permitam compreender o avanço da mentalidade revolucionária no mundo. Né? E é claro que esta parte toda referente ao globalismo faz parte também. Muitos desses documentos são coisas publicadas em 1809, 1810, dificílimas de alcançar. Então eu digo, olha, eu não tenho nem a documentação que eu preciso ainda. Né? Portanto, a opinião que eu estou dando é meramente experimental, hipótese. Eu espero obter mais clareza sobre isto. E aqueles que se interessarem por esse assunto podem, no futuro, até me ajudar nisso aí. Né? Pesquisando determinadas... Às vezes, eu mesmo... para explicar alguma coisa que eu quero saber, precisaria saber mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Daí eu faço a lista e falo, isso aqui precisa de uma pessoa que se dedica um ano da vida dela só para rastrear esse negócio aqui. Então, eu tenho bastante bibliografia, bastante documento. Às vezes são artigos de jornal, são panfletos, né? São filmes. Enquanto é que eu comprei filme de 16mm, que eu nem tenho uma máquina para passar ainda, mas o filme está lá.
É material que está em, vamos dizer, em arquivo de computador, é uma multidão de coisas. Eu espero chegar a uma clareza maior quanto a isso. Eu respondi a famosa pergunta do Ortega y Gasset: quem manda no mundo? Bom, de certo modo, a Bíblia já respondeu, falou, é o Satanás. Eu disse, sim, isso aí já sabemos, tá certo? Mas qual é o modus operandi? Qual é a estrutura da ação? Porque, afinal de contas, até Deus, né, age através de uma igreja, de sacerdotes, etc, etc. Você tem que ter as estruturas correspondentes do lado de lá. Então, eu não tenho nenhuma pressa de resolver isso, nem de ter uma opinião, nem de chegar a um diagnóstico final. Eu vou soltando aí as conclusões parciais que me parecem sólidas. Mas, às vezes, as conclusões parciais, elas criam mais problemas do que resolvem. Entendeu? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.